Fala, Emanuel. E aí, rapaz? Tudo bom? Fala, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Tá todo mundo me ouvindo, é? Se tiver todo mundo me ouvindo, dá um ok aí pra gente poder. Tá todo mundo me ouvindo? Vamos aguardar aqui. Hoje tem uma live técnica com o Guga, do portal Ciclo Aventureiro. A gente já vai conversar, bater um papo aí com ele. Fala, Guga. Olá, boa noite. Tá ouvindo aí, não? Eu tô ouvindo, e você? Opa, tá tudo certo. Ah, Então, bacana. E aí, rapaz? pois é, final de semana vindo um bikepacking também Ah, e a gente tava conversando um pouquinho sobre essa live, né? Então, pessoal, me apresentar aqui, eu sou o Guga do portal Ciclo Aventureiro, aí um portal brasileiro aí colaborativo que fala sobre bikepacking, cicloturismo, né? E a gente busca divulgar todos os projetos brasileiros, né? Com certeza a gente quer fomentar mais, que mais pessoas façam viagens dentro do nosso país. E por isso que essa live é tão importante, assim, porque o Nestor fez uma etapa do projeto Gira Aventura dentro do nosso país aí, então vai ser uma live muito bacana porque a gente vai falar sobre os equipamentos utilizados dele, né? Essa etapa, né, Nestor? sim, exatamente. Vai ser uma live mais técnica, né? O pessoal gosta, na verdade, Guga, muito de ouvir as histórias, o que aconteceu durante todo o trajeto, mas hoje a gente vai estar atendendo aí um pedido aí de vários ciclistas. Muita gente me perguntou durante todo esse tempo sobre equipamento, sobre o que eu usava, sobre o que eu deixava de usar. E hoje a gente vai falar sobre isso, né? É importante falar, você é de Santa Catarina, né, Guga? É, San... Isso. Então, a nossa sede aqui do portal está em Santa Catarina. Eu moro no Vale Europeu, na região do Vale Europeu, um dos maiores circuitos aí brasileiros de cicloturismo. Eu fico na região do Vale Europeu, mas também na região de outro circuito também, que é o Costa Verde Mar, que Costa Verde também é Mar, que é um circuito de cicloturismo. É o primeiro, na verdade, do país que mescla, né, área rural com a área litorânea, aí, no caso que até tu passou no projeto, né? bacana. Eu tive a oportunidade de fazer um pedacinho, né, do Costa Verde Mar em sentido contrário, mas foi assim, incrível, né? Santa Catarina é um estado invejável, né? Assim, sabe, em termos plásticos sabe, beleza natural, assim, sabe, você fica de boca aberto de pedalar por Santa Catarina, né? Antes da gente começar na cicloviagem, Google, eu queria comentar com todos que em dezembro agora eu vou lançar o livro da etapa passada, que é a etapa 7, que foi dos 8 países que eu fiz. Né? Argentina, Oh, Chile, Holanda, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Noruega. São os 8 países que eu fiz no ano passado. O livro chama Extremos do Mundo e vai ser lançado agora no comecinho de dezembro. Então, quem tiver interessado em adquirir o livro para dar de presente de Natal para o amigo que gosta de aventura, gosta de a pessoa que gosta de se inspirar, buscar novos desafios, porque é aquilo que eu falo, o desafio a gente tem que buscar constantemente. O desafio não adianta ser um desafio pequenininho, né? A gente tem que buscar desafios grandes, porque o pequenininho é fácil de realizar. Então a gente tem que buscar verdade, os verdade. desafios grandes, né? E falando dos desafios grandes, a ideia da etapa 8 era justamente fazer um desafio grande do projeto Gira Aventura, né? Que já é o Uhum. oitavo ano dele e com maior extensão, sem sombra de dúvida, né? Sim. Eu já tabulei 9 aqui, estados, né?
São 9 estados mais o Distrito Federal e deu 6.475 quilômetros de rodados, né? Sim. Pedalados foi menos, porque teve outros modais aí dentro do caminho, né? Transporte de balsa, etc. E foram 54 dias pedalados, né? Dando uma média mais ou menos de 80 quilômetros por dia, e numa jornada de 72 dias. E um dado interessante, a altimetria ela não é pavorosa. Deu Não é 28 mil, pavorosa. deu 28.556 metros, né? Então, E percorrendo 9 estados, né? percorrendo 9 estados, né? Os estados mais críticos em altimetria foram o Amapá, né? Uhum. Goiás, Minas Gerais, Goiás um pedaço, Minas Gerais não tem o que falar, né? Qualquer lugar que você anda em Minas Gerais você tem montanha, impressionante, né? E olha que eu passei Minas em duas é a cidades meca em do Minas. mountain bike, né? Meu Deus do céu, aquilo lá eu passei em duas cidades só de Minas Gerais, foi Prata e Frutal. E daí entrei em São Paulo, por São José do Rio Preto. Também tem algumas montanhas pelo interior de São Paulo, mas nada exagerado. Entrei em Paraná, também é um horror, é muita montanha no Paraná. E daí, chegando em Curitiba, a coisa começou a melhorar porque eu fui pelo litoral, né? Entre o litoral Sim. é todo plano, basicamente. Então, Onde- pode perguntar. Oi, Opa, pode falar. opa. Assim, durante todo esse projeto, né, tu teve uma mudança. Essa etapa, a etapa 8 não seria no Brasil, correto? E aí, devido à Sim, pandemia, tu teve é, essa mudança, né? exatamente. É, nessa mudança, quanto tempo levou para te fazer esse planejamento da viagem, né? E quais, tecnicamente, quais os aplicativos que tu usou para fazer, traçar essa rota, planejando, claro, o tempo de estadia em cada estado, as cidades que ia passar. Qual foi como é que tu fez esse projeto na parte técnica aí? Então, na verdade, você está certo, eu não ia fazer essa rota em 2020, eu estava planejado para fazer a Islândia, né, que passou para o ano que vem, né, se a pandemia deixar. E então, assim, eu geralmente demoro um ano, 8 meses a um ano para fazer um planejamento bacana, assim, sabe, de estudo mesmo, de rota das cidades, das vilas que eu vou parar, etc. Eu já estava com tudo fechado para ir para a Islândia no começo de janeiro, finalzinho de fevereiro. Veio a pandemia, mudou completamente os planos de viagem, cancelei a viagem. E quando foi mais ou menos em março para abril, eu falei assim, eu não vou deixar passar batido esse ano, eu não posso sair do país ou fazer dentro do país. Daí é aquela coisa, né, Guga, aquilo que eu falei logo no começo. É bacana a gente se desafiar, mas é buscar desafios grandes, coisas grandes, né, assim, que nem a tem uma frase famosa que fala que a águia não come moscas, né? Porque a águia, ela come coisas grandes, né? Porque ela quer voar alto, ela quer coisas grandes. E a gente tem que pensar assim dessa maneira. A gente tem que pensar que a gente quer coisas grandes. E daí eu decidi fazer, olha, eu vou de norte a sul do Brasil e falei assim, eu vou do Oiapoque ao Chuí, né? Muita gente perguntou, porque o Oiapoque não é o extremo do norte do Brasil, o extremo norte do Brasil é o Monte Caburaí, né? E isso, na verdade, não tem a menor relevância, porque eu Sim. simplesmente queria ir do norte ao sul do país, e assim como poderia ir do Oiapoque a Salvador, eu decidi ir do Oiapoque ao Chuí. Assim, simples assim, né? Daí, baseado nessa rota que eu pré-determinei, eu Uhum. comecei a pesquisar
o melhor caminho para ir, né? E assim, parece que não existe, mas existe realmente mais de um caminho para ir do norte ao sul. Eu optei Uhum. então, assim, eu acabei respondendo a sua pergunta, um planejamento em tempo recorde. Eu fiz isso em 3 meses, né? 3 meses? Exatamente, estudei toda a rota em 3 meses, todas as cidades que eu ia passar, né? Para fazer o planejamento. Saía Usou o Maps.me? Não, O usei, usei, Maps.me? usei o Google Maps mesmo. Usei o Google Maps. Aham, Eu tenho o Maps.me, né, por questão de segurança, aham. porque ele funciona offline, né? Offline? São inclusive dois aplicativos para quem tiver muito interesse, quem fizer bikepacking ou cicloturismo. Um é o Maps.me, o outro é o iOverlander. Não sei se você já ouviu Aham. falar, né? Sim, sim, sim. Para camping, É, né? é sensacional, Acampar. para camp. Então são os dois aplicativos que todo mundo que vai viajar deve ter, né? Não só de bicicleta, Aham, mas a pé mesmo, porque são aplicativos que funcionam offline no celular. Então eu fiz a rota baseado no Google mesmo, né? Escolhi atravessar parte da Belém-Brasília, né? Que é a BR-153, que começa em Belém e termina no Rio Grande do Sul, né? Ela vai mudando, na verdade, de nome uhum. conforme você vai fazendo a rota. E, e daí eu fiz esse planejamento baseado nessa rota do norte ao sul, parando em cidades em torno, mais ou menos, até isso eu acertei na média por dia, era em torno mais ou menos de 80 quilômetros por dia. Eu Aham. acabei fazendo 79,2, né? Eu cheguei muito perto do que eu estava planejando, né? Agora, assim, é E, aquilo que eu e falo, o né? horário, Nestor, que tu saía habitualmente? Isso daí é incrível de falar, né? Porque assim, no Amapá teve dia que eu saía às 4:30 da manhã para pedalar na Uhum. escuridão, né? E Alô? não sei se você já teve a oportunidade de pedalar na escuridão. É um horror, né? Porque assim, Perdeu o por som. mais que vocês. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Alô? Tô sem som aqui, Nestor. Oi, pessoal, tá me ouvindo? Dá um joinha para quem estiver me ouvindo, porque falhou o som do Google aqui. Alô, 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 alô. Alô, aqui tá normal. Beleza. Obrigado, Moisés. Valeu. O Google tá sem som. Opa, eu vou botar aqui no Tá, computador. Aham, tô o ouvindo. problema é com você, Guga. Alô? Alô, tô ouvindo. Tá Ah, me ouvindo ou não? Tô sem não, som aqui, Nestor. tô te ouvindo. Oi, Tô te, pessoal, tá me ouvindo? Dá um joinha para quem ah, estiver me tô ouvindo, te ouvindo porque falhou o som perfeitamente. do Google aqui. Tá Daí ouvindo? Alô, é alô, alô, alô. isso, Alô, eu aqui tô tá ouvindo. normal. Beleza. Obrigado, Moisés. Valeu. O Google tá sem som. Alô? Eu vou botar aqui no Tá, computador. Aham, tô o ouvindo. problema é com você, Guga. Opa, Você então tá com calma um aí. atraso, Alô, tô Guga. sem som. Não, tô te ouvindo. Ô, Guga, você tá com atraso. Bom, vou repetindo aqui enquanto o Guga vai acertando. Aí nem sei onde que eu parei, Deixa rapaz. eu ver. Nossa senhora, tava falando aqui. Tava falando da rota, né? Tava falando da rota. Fala, Gui, beleza? Um abraço pro Moisés também. Todo mundo aí. Emanuel. O computador dele Ô, tá com Nestor, eu vou atraso. sair e vou entrar novamente, ok? Pode ser? Beleza. Pode ser, porque você tá com um probleminha no seu áudio aí, cara. Tá todo mundo me ouvindo aqui. Eu tô desligando você, vou removendo você, você aparece, eu te chamo. É isso aí, pessoal. Tava fazendo uma live aí com o Google, deu um problema técnico no equipamento dele. E vamos continuar, né? Boa, aí o Rafa Mazola. Valeu, Rafa. Pedalar na escuridão, pegou onde eu tinha parado.
o Guga tinha me perguntado que horas que eu começava a pedalar. E então, só para vocês terem uma ideia, no Amapá eu começava a pedalar 4h30 da manhã. E é Opa! horrível você pedalar, né, na escuridão, porque por mais que você esteja iluminado, você não enxerga o entorno, né? É um terror aí, que nem está falando o Rogério. Você acaba não enxergando o entorno, então você fica sem parâmetro. Parece que você está pedalando e não está saindo do lugar, e isso daí é horrível. É a mesma coisa que você pedalar numa praia. Quando você pedala numa praia, você também tem a mesma sensação, porque a paisagem não muda. Então, só que no escuro é pior, né? Então, a gente então, não, ainda não, Gui. A gente não falou, a gente está falando aqui um pouco da rota, na verdade, né, dos estados aí que eu passei, e tô falando dos horários que eu estava acostumando a pedalar, né? E então, no Amapá, só para você ter uma ideia, eu começava a pedalar 4h30 da manhã, né? E respondendo aí ao Bruno, no Amapá, no Pará e no Tocantins, é uma coisa de louco você pedalar. Você pedala com temperaturas de 45, 50, e no Tocantins eu cheguei a pegar 55 graus de temperatura. E é uma loucura você pedalar em temperaturas desse nível. Porque uma coisa é você pedalar um dia, né? Outra coisa é você pedalar uma semana numa temperatura dessa. Ô Nestor, Oi, Guga. ah, vou passar aqui um feedback aqui para o pessoal de como vai ser a live, né? A gente já está em 15 minutos, tivemos um probleminha técnico. Então, a gente vai falar agora de sistemas de cozinha, que já vai entrar nessa linha aí relacionada a distâncias e esse planejamento. Quando eu falo sistema de cozinha, é tudo que o Nestor utilizou na cicloviagem. Depois a gente vai falar sobre sistema de dormir, que ele utilizou também, né? Vestimentas e a programação dele relacionado a parte de higiene, onde dormir, tudo essa parte aí. E sistemas eletrônicos, que vai entrar também sobre as distâncias, pedalar à noite. Equipamentos bikepacking, bike touring, que ele usou na bike. Então a média de uns 10 minutos para cada assunto aí. Depois a gente faz outras lives aí, porque tem assunto. Não, E, dá para falar até amanhã. até amanhã. E tem a bike. Então, eu estou falando sobre, pegando um gancho já das distâncias ali, né? Qual foi a maior distância que tu pedalou sem pessoa? Foi uma pergunta que teve aqui, sem avistar civilização. E o teu planejamento com a água, né? E falando já um pouco do sistema de cozinha que tu utilizou na viagem, que tu utilizava de panela, toda essa parte aí, para a gente explanar um pouquinho aí. O que acontece? Toda essa parte de equipamento de cozinha que eu levei, a ideia, Guga, era usá-lo no norte do Amapá. Porque o que acontece? O Amapá, é curioso até isso que está acontecendo no Amapá hoje em dia, por conta dessa questão elétrica que o governo não consegue resolver de jeito nenhum, deixando aí os queridos amapaenses, que é um povo fora de série, que me recebeu super bem na escuridão. O Amapá, ele é uma ilha, né? Ele é uma ilha da Amazônia. Então, o Oiapoque, que é uma cidade extrema do Brasil, e os recursos para você chegar lá são difíceis, chegar às coisas lá, né? A estrada, ela tem 140 quilômetros de estradas de chão, de terra, que são muito, muito difíceis, é muito calor que você enfrenta, você passa no meio da selva amazônica,
E nesse trajeto de 2 dias, eu acabei levando toda a parte de cozinha, né, que é a Uhum. parte de bujão. Assim, eu levei um bujãozinho de gás da Náutica, né? Não levei espiriteira, essas coisas, porque era somente 2 dias. E toda a minha parte o fogareiro, né, o que rosqueava no bujão, panela, garfinho, essas coisas, né? Então eu preparei já um kit, né? Já com comida desidratada, porque na primeira noite eu fiquei numa aldeia indígena, e existia a possibilidade de eu não comer na aldeia indígena, inclusive existia a possibilidade de eu não dormir na aldeia indígena também, e eu acabei utilizando isso aí. Levei. Isso daqui quebra um galho ferrado, cara. E eu acabei utilizando esses equipamentos somente nesses dois primeiros dias, né? Que foi no trecho de Oiapoque até a aldeia Tucai, né? Aliás, uma Aham. aldeia assim muito, muito, muito interessante, né? Que é de uma tribo indígena que chama Galibi Mauorno, né? Eles falam 2 tipos de idioma, né? Um dos idiomas é o crioulo. Existem 2 tipos de idioma, que é o crioulo indígena e o crioulo francês. E eles falam nessa tribo o crioulo indígena, que tem um pouco de francês também, né? Porque essas tribos, elas no passado, elas migraram da Guiana Francesa, de onde é a Guiana Francesa hoje. Então, voltando ao equipamento, eu utilizei só nesses 2 primeiros dias. A partir daí, no terceiro dia, eu já comecei a pegar, depois de uma vila que chama Vila Carnot, que fica no norte do Amapá, eu já comecei a pegar estrada de asfalto, né? E o terceiro dia, assim, ele é até aparentemente tranquilo. O quarto dia é completamente plano, mas assim, as coisas elas enganam no Amapá. É uma coisa incrível, porque você não o calor, cara. O calor te deixa louco. Ele Então, mexe. e aí relacionado à hidratação daí, Nestor, o que que tu levou aí para levar a água e quantos tu tinha alguma garrafa específica Não, que tu então, usou para manter a água gelada? o que eu sempre levo, assim, até uma assim, é um talismã meu, isso daí, é uma garrafa térmica que eu comprei no Chile uma vez, na expedição que eu fiz em 2018 na Patagônia. Garrafa térmica para mim é indispensável, indispensável. E assim, aconteceu até um caso com a minha garrafa térmica, que uma vez eu estava descendo uma ladeira em Goiás, agora nessa expedição, e eu atropelei a minha garrafa térmica. Passei em cima de um morrinho de asfalto, ela pulou, eu atropelei, ela saiu rolando na pista, a garrafa, né? E eu imediatamente larguei a bicicleta assim e saí correndo atrás da garrafa térmica rolando na Imagina a cena. pista, né? Então, assim, quem via do outro lado, os carros que passavam do outro lado, eu falei, cara, que bizarro, né, meu? Um cara correndo atrás, assim, um cara de amarelo, né? Que eu visto aquelas roupas que eu tive. O cara de amarelo correndo atrás, assim, não entendia nada, né? Porque não via bicicleta, né? Via um maluco correndo atrás de uma garrafa térmica, né? Mas, assim, a garrafa térmica, ela é essencial para qualquer tipo de situação, porque ela vai te servir tanto no frio quanto no calor, né? Aí, no Aham, caso, foi um calor. No calor. O que eu coloco sempre dentro da garrafa térmica é um isotônico, que também é aham, essencial. Não saía para viajar para a etapa, Guga, sem um isotônico na garrafa. O problema é que, assim, no norte do Amapá e no Tocantins, nem sempre você acha isotônico. Isso daí é uma aham. coisa, assim, que a gente está mal acostumado.
porque a gente, assim, você quer tomar água, você levanta aí, vai tomar. Assim, lá as coisas não funcionam assim, sabe? É tudo muito. Assim, precisa ter uma atenção muito grande com a questão de água e com essa questão do que você vai tomar. Eu saía, respondendo a pergunta, saía com a garrafa térmica cheia de isotônico e com mais 3 garrafas de água, né? Uhum. E às vezes, acredite se quiser, não dava, cara. Não dava. É uma coisa assim incrível como você toma água o tempo todo, Sim. assim, sabe? O corpo ele pede essa água o tempo todo. E na expedição, tomou café, não? Ou tu leva, faz o café durante o camping, a expedição, não? Assim, café para mim eu adoro café, né? Café é uma, é uma bebida que de café, de breakfast, de café da manhã, para mim adoro tomar café. Eu E gosto de tomar café, mas só na canequinha aqui do Gira Aventura, aqui, ó. Esse é então, o... eu tenho uma dessa, que ele não está aqui agora, mas eu tenho uma dessa. Mas ou na do bikepacking aqui. é, Mas eu levo café também para aventura. Enfim, só para a gente terminar essa questão da parte da cozinha, Guga, eu usei praticamente a cozinha nesses 2 primeiros dias, só que eu carreguei ela até Brasília, e ela me ajudou muito, porque em muitas cidades do Tocantins eu não tinha recurso assim para você comer em restaurante mesmo, assim, sabe? Eu não estou falando em restaurante de primeira linha, cara. É restaurante assim muito simples. É arroz, feijão, Uhum. salada e carne de sol, né? E numa dessas oportunidades que eu, inclusive, visitei um restaurante desses, eu tive uma intoxicação alimentar. E passei muito mal, fiquei muito mal durante a noite, em uma das cidades do Tocantins. E uma das coisas que me salvou, na verdade, foi o fogareiro e o fogão que eu tinha. Porque o que eu fazia? Eu ia no mercado, comprava Uhum. macarrão, né? E fazia macarrão à noite. Eu até queria misturar alguma proteína, tipo sardinha ou atum, né? Que geralmente eu sempre misturo essa proteína na janta, né? Para você levantar bem no dia seguinte. O problema é que no norte do Tocantins você não acha isso, entendeu? Uhum. Então, eu acabava fazendo macarrão e comia macarrão sem proteína. E os dias foram passando com isso e aos poucos eu fui ficando muito fraco, né? Nessa parte do Tocantins. Comecei a ficar muito desgastado e acabei tendo todos esses problemas aí intestinais, que vocês sabem, devem imaginar quais foram, né? E Sim. tive 2 desidratações também, que a água, nem o Gatorade seguraram. Mas estou vivo ainda. Então vamos passar, Nestor, aí para falar um pouquinho sobre o sistema de dormir, né? Quando a gente fala sistema de dormir, daí engloba barraca, toda a estrutura que tu levou, né? Teve uma parte da viagem que tu utilizou barraca e outra tu utilizou outros sistemas, né? Isso Mas aí tu pode falar, de repente, se tu quiser falar para o pessoal alguma marca, alguma coisa, também não tem problema. não, sem problema. O que acontece é o seguinte: todo mundo que for viajar para o norte do país tem que levar uma rede. Isso, ponto. Assim, sabe? Eu tinha uma rede da Campa, uma rede de nylon, né, que me serviu muito bem em muitas situações, né? Inclusive a travessia que eu fiz da cidade de Santana, que fica a 23 quilômetros de Macapá, em Santana, até Belém, são 24 horas de balsa, você dorme em rede, dentro da balsa. Então, você vai lá, você estica a sua rede e dorme. Né? É assim, você fica 24 horas navegando na rede.
nem sempre é confortável, não foi muito confortável, porque balançou demais a balsa nesse dia, pegou muito vento, né? Porque o Rio Amazonas é uma coisa de louco, né? Porque você está navegando, às vezes você coloca a cabeça para fora, você vê que você está passando por canais, né? E às vezes você coloca a cabeça para fora, você vê que você está em alto mar, cara, assim, sabe? De tanta água que tem naquele lugar, cara. Assim, é uma coisa assim impressionante. O Rio Amazonas eu acho que é um patrimônio do nosso país que todo brasileiro deveria conhecer. É uma coisa espetacular e fora de série. E na Então, parte sul, aham. para terminar a sua pergunta, né? Eu acabei acampando só nos últimos nos últimos trechos do Rio Grande do Sul, né? Então o Aqui acampamento sem foi nos som de últimos trechos volta. no Rio Grande do Sul, e no norte do Amapá foi através de rede. O Matheus está perguntando se o dinheiro, o viajante tem acesso grátis. Eu não entendi a sua pergunta. Se você puder explicar Sem som. melhor. Alô, tá me ouvindo, pessoal? O pessoal tá me ouvindo. O Google está com problema de novo, né? Bom, não teve. Eu vou respondendo as perguntas de vocês, pessoal. Não tive nenhum problema com malária, também não tomei vacina, tá, para malária, mas não tive nenhum problema de malária, graças a Deus, não tive nenhum problema com Covid, né? Algumas pessoas elas ficavam assim, horrorizadas que as pessoas no norte do Amapá não estavam utilizando máscara, ou algumas pessoas no Pará não utilizavam máscara, mas aquilo é uma loucura, rapaz. Você utilizar a máscara no calor daquele, eu não sei como as pessoas conseguem. É uma coisa de louco, uma coisa de louco. Assim, perguntaram se eu não tinha repelente. Assim, eu não tinha problema com bicho. Eu levava uma espécie de uma touca, né, para proteger de mosquito, essas coisas, que eu usei só uma vez também, quando eu acampei na tribo indígena que tinha muito bicho. Até a rede que tu utilizou, ela tem essa proteção contra mosquito, né? E tem redes que servem porque o mosquito ele morde e passa a rede, né? Sim, E, e aí tem até redes que tem essa não te morder através dela, né? E redes também que viram até barraca, né, na verdade. Então é bem bacana dar uma pesquisada aí no mercado que tem rede que faz tudo ali. Tu quer acampar, acampa, quer dormir na rede, dorme. Então é bem legal para essa viagem assim, é bem bacana. bacana. Sobre os sistemas de dormir, então, mas daí tu levou uma barraca também, Nestor? No final da expedição eu acabei levando a barraca, Problema né? Eu de não som de carreguei, volta. eu não carreguei a expedição toda, a barraca, mas eu acabei levando no final da expedição somente, né? É aquela coisa, você tem que evitar carregar o que você não vai utilizar. Então, em algum momento, eu mandei para São Paulo, é o tal do mosquiteiro, Eduardo, exatamente. O Eduardo da Delpane aqui está perguntando se é o tal do mosquiteiro, é o tal do mosquiteiro. Mas a rede. Ai, gente, o Google fica entrando e saindo, eu me perco no meu raciocínio, cara. Eu já não sei mais o que eu estava falando. Se vocês puderem me ajudar aí. Sobre as distâncias, vi que você remendou 3 vezes o pneu. Não cogitou usar tubeless? Não, Moisés. O tubeless é complicadíssimo
Ô, Guga, agora espera um pouquinho que eu estou respondendo uma pergunta aqui que me fizeram do pneu aqui, se eu uso tubeless, né? E eu falando que eu não uso tubeless eu acho que é muita porcariada que faz, assim, sabe, o tubeless. Para uma cicloviagem não dá, né? Se você está participando de uma prova, uma competição, assim, eu acho que ele é eficaz. No caso, tubeless não. Eu não utilizo o tubeless. Tá ouvindo agora, Guga? Tô Tá bem ouvindo. agora? Até peço perdão, o pessoal tá tendo alguns probleminhas aqui, mas a gente volta de vez em quando a gente volta. Então, a barraca usou alguma marca específica, Nestor? Um ou dois lugares? Qual foi a barraca que tu utilizou nessa expedição? Eu tenho uma barraca, a barraca que eu uso é uma barraca para 3 pessoas, né, porque geralmente eu deixo todo o meu equipamento dentro dela, então eu quis comprar uma barraca para 3 pessoas. A marca dela é Hell Sport, ela é uma barraca norueguesa. E ela é muito, muito fina, o tecido dela, é muito fino. Então ela é muito leve. Ela é muito leve. Ela tem somente uma haste, né, que segura a barraca inteira, e é um produto fora de série, né? Assim, é um produto que eu comprei na, na Suécia quando eu estava passando na etapa do ano passado. Aham. Ainda falando sobre sistemas de dormida, aí tem a vestimenta que tu levou, né? Quantidade de roupa, usou alguma roupa especial com proteção, né, UV, solar? O que Olha, que eu vou tu falar, levou nessa expedição? eu vou falar uma coisa para vocês. Eu levei pouquíssima roupa. Agora, a quantidade de coisa que eu ganhei durante o caminho foi impressionante, impressionante, assim, sabe? E acho que assim, boné, camisa de ciclismo, assim, tudo quanto é roupa que você pode imaginar. E assim, eu tive a oportunidade também de conhecer uma empresa que chama Delpine Adventures, que é uma empresa de Santa Catarina, que me forneceu uma quantidade assim de roupa muito bacana, que eu comecei a utilizar depois do Paraná. Foi muito legal, o Eduardo da Delpine, e eles têm são roupas com proteção UV, e eu só uso realmente camisa de manga comprida, né? Mesmo no calor. Assim, Eu sabe, também. é, eu evito usar camiseta de manga curta. No começo, no norte do Amapá, eu utilizei, até tomei o único terreno que eu comprei durante toda a viagem foi no Amapá, né? Que foi um belo de um terreninho que eu comprei lá no norte do Amapá. Dei uma pancada na coxa e ralei todo o ombro na queda, mas depois eu segui viagem e não caí mais, graças a Deus. Mas assim, Então, a parte de roupa é isso, né? quando eu faço bikepack também o pessoal vê eu de manga comprida, né? Até tu tens a camisa de bikepacking aí, né? A verde. Sim, Então eu utilizo muito porque elas têm a proteção, a tecnologia de proteção, né? E daí tu não precisa também, tu anda muito em estrada de barro, então tu pega, se tu passar um protetor, tu vai se encher de poeira ali e vai sim, ficar aquela exatamente. aquela Aquela nhaca, né? é, Então assim, eu só tenho camisa de manga comprida com proteção UV, né? As do uhum. bikepacking ali. Atualmente é legal assim, né? Ter no meio da expedição uma empresa que apoia o projeto. Isso é bem importante, né? Parabenizar o pessoal por ter feito isso, porque é um diferencial, né? As empresas estão colaborando. Todo mundo se inspira, mas a gente vê poucas empresas se doando para projetos e colaborando. Afinal, a gente está fomentando o ecoturismo brasileiro, né? Que é referência lá fora, mas aqui o brasileiro não tem tanto apoio, né? Do próprio brasileiro, né? A gente é referência e essa é a situação que a gente vive.
Não, com Parabenizando certeza. aí a empresa, né? Não, parabenizando a Delpani e também não posso deixar de citar aqui o outro apoiador meu que é muito bacana, que é o pessoal do Mundo Terra, representado aí pelo Guto, né, que é o dono do Mundo Terra, que está sempre comigo, poxa, tá assim, sabe, fala, Guto, eu tô indo viajar, tá sempre comigo, sempre me arruma coisa, olha, um braço grande aí para todo o pessoal do Mundo Terra também. Então é uma dica o pessoal é entrar lá no site do Mundo Terra, tem muito equipamento bom lá, eu também já entrei lá no Mundo Terra, então o pessoal acessa, né? Agora não, porque a gente tá na live, por favor, né? Depois, mas acessa lá o Mundo Terra, cara, equipamento de camping, tem diferencial assim, a loja é muito legal também. Então, Beleza, sistema, deixa eu só responder uma pergunta da Marielza aí, porque a Marielza é uma pessoa que pedalou comigo no norte do Pará. Um beijo para você, Marielza. Puxa, muito bacana a recepção de vocês, dos paraenses, de uma maneira geral, no norte do Pará. Eu perdi 2 quilos na viagem. Só isso, eu comia muito. Achei até que fosse perder mais, mas não rolou. Perdi 2 quilos somente. já encontrou, né? Já Já, encontrou de volta, né? facilmente. Já, em uma semana. Bastou Então, uma semana para então vão, voltar tudo ao normal. a gente tem, pela minha conta aqui, 20 minutos, né? A gente tem que falar um pouquinho sobre sistemas eletrônicos, né, que tu utilizou aí, e depois a gente vai falar um pouco sobre bikepacking e finalizar aí com a bike, né? É, Ah, tá. O uma que eu breve utilizei passada aí de é, equipamento eletrônico, uma breve passada. quem foi que falou que eu como bem aqui? Tem alguém me entregando aqui, o Robinho. Robinho, 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 ele foi comigo até a ponte Hercílio Luz em Floripa. E Sim, quando ele me sim. encontrou no meio da estrada, ele falou assim, eu falei para ele, Robinho, por favor, cara, eu preciso de um... Ela falou, o que você está precisando? Você quer conhecer a ponte Hercílio Luz? Eu falei, não, eu quero ir num restaurante. Daí ele me levou ele foi comigo, ficou comigo lá no restaurante, foi um barato, um abraço, viu, Robinho? Você foi nota 10 também. O pessoal foi muito legal mesmo. Qual que foi a sua pergunta, o Guga? Você queria falar A sobre gente passar um pouquinho sobre sistemas eletrônicos que sobre sistemas utilizou, eletrônicos. iluminação, sistema de filmagem. O que eu utilizei, assim, primeiro a questão do GPS, né? Eu utilizo 2 sistemas de monitoramento via satélite. Um é um ciclocomputador da Garmin, que é o Ed1000, né? Então, esse foi um sistema que eu utilizei. E eu tenho também um sistema de monitoramento via satélite por questão de segurança, que eu utilizo para monitorar a bicicleta. Deixa eu chamar o Google de novo aqui, tá? Entrando e saindo toda hora. Então, esses são os 2 sistemas que eu utilizo para monitoramento e segurança da bike. É interessante falar que um dos sistemas que eu uso, você usou o Power Bank? Sim, usei um Power Bank de 10 mil. Não sei quem perguntou, já passou rápido, 10 mil. Torres presente, fala França, esse é o França, Sargento França, Sargento França. Sargento França me acompanhou aí durante um pedal, aí um abraço forte para o Sargento França. Então, estava falando, Guga, que eu utilizei o Ed1000, que é o Uhum. ciclocomputador da Garmin, e o Spot X, que é meu apoiador também, né? Que é Um o abraço novo para da o pessoal. Spot, né? É aquele que tem o teclado alfanumérico, né? Uhum. Um abraço para o Durval, pessoal da Spot, que também acreditou no projeto. E esse equipamento é muito bacana.
porque ele tem um botão de segurança que te deixa tranquilo numa situação de emergência. Eu quase usei no norte do Tocantins, não cheguei a usar, mas eu quase usei um dia que eu estava passando muito mal lá. Eu dei uma outra solução para o meu caso e eu não precisei usar, mas eu quase usei. Aconselho todo mundo que vai fazer expedição, cicloviagem longa, ter esse equipamento da Spot, Brasil Spot. Inclusive, está com promoção agora de 25%, se eu não me engano, na Black Friday. E se você entra lá com cupom, tem Giraventura X, o nome do cupom, você consegue comprá-lo com desconto. Esse é a parte E até uma, Oi. até uma dica, o pessoal entrar lá no YouTube da Spot, tem muita live, tem muito material bom, né? Ontem até estava dando uma passada lá, tem entrevistas especiais e aí fala um pouco sobre o mundo da aventura, vários aventureiros, né, que falando sobre os benefícios da Spot. Então um recadinho, entra lá no YouTube da Spot para dar uma geral em todos os vídeos, deixa o like lá e compartilha e adquira com certeza o Spot com a Giraventura X. o Giraventura X, é isso aí. Só mandar um abraço aqui pro pessoal lá da Ilha de Marajó, cara. Puta que... Olha, meu Deus do céu, pessoal de Breves, pessoal lá de Afuá. Afuá é uma cidade que todo Muito ciclista legal. deveria conhecer. Você tem a obrigação de ir um dia, viu, Guga? Todo ciclista que é cicloativista, qualquer pessoa que anda de bike deveria conhecer Afuá. Afuá é uma cidade fora da curva do Brasil. Fora da curva. E aí tá, o Guga travou de novo. Voltou, Guga? Opa, voltei? Voltei? Voltou, agora voltou. Eu tô em Afuá aqui, ó. Tá, o sinal tá mal. Tem um vídeo lá no seu YouTube que é muito bacana lá de Afuá, então é bem legal ver. A pessoa baba de ver, né? Só ver andando por lá, diz, pô, é incrível. Então, os sistemas eletrônicos, fechamos aí. E agora vamos para o bikepacking e o bike touring e todo o equipamento que tu utilizou. Mas antes de falar sobre os equipamentos, eu quero te colocar na parede um pouquinho aí, né? Chegou o momento de colocar... Por que tu fez a opção de não viajar 100% em bikepacking essa viagem, né? Isso daí teve algumas pessoas que me perguntaram. O Nestor mesclou bikepacking, né? Uma frame bag e alforge também, né? Sim, na verdade, eu fiz uma mesclagem dos dois, né? Porque o que acontece? A viagem era muito longa, Guga. Eu, por conceito de bikepacking, eu acho que o bikepacking, a não ser que se você seja muito audacioso, ele é para viagens curtas, né? Ou para pedais mais curtos. Não foi o caso, né? Eu fiquei 72 dias. Foi uma etapa longa, né? Uhum. Foi uma etapa longa. Então é muito difícil você ir no sistema do bikepacking. Te confesso que eu tentei. Quando eu estava saindo aqui de São Paulo, eu estava terminando de montar o equipamento, eu cheguei a colocar no canote da bicicleta a bolsa, né, que é presa no canote, mas não deu certo. Não ia dar certo para fazer a viagem nessas condições. Então, Uhum. por isso eu acabei indo no formato mesmo de bike touring, né, com todas com 2 alforjes de 42 litros de cada lado e mais uma bolsa da Deuter que eu levava sob o bagageiro, né, uma bolsa de 8 litros, se eu não me engano, não é uma bolsa grande, mas que eu levava comida dentro da bolsa. Uhum. Então, tem um pessoal, Nestor, perguntando sobre bikepacking, bike touring, para traduzir, né? O pessoal quiser saber um pouquinho mais sobre bikepacking ou bike touring,
Tem inclusive artigos do Nestor, de outros cicloaventureiros aí do Brasil, lá no cicloaventureiro.com.br. Lá vai ter tudo falando sobre as modalidades, equipamentos utilizados. Então dá uma pesquisada lá e já é bem bacana para saber um pouquinho mais. Então pode continuar aí, Nestor. Não, é isso, né? Da parte Bolsa de... de Aham. as duas bolsas, né? E eu acabei levando também e na parte frontal é isso que eu falei, que eu misturei bikepacking e bike touring, né? Eu acabei levando que não cabia tudo dentro na parte traseira. E o que foi que eu fiz? Eu acabei levando bastante coisa no guidão também, e isso acaba também estabilizando melhor o peso, né? Você não fica com peso só na traseira, você fica com a frente um pouco pesada, então você consegue equilibrar um pouco o peso, né? Então essa foi a ideia de misturar um pouquinho do bikepacking com um pouquinho do bike touring. Uhum. Marcas que tu utilizou na expedição? Tem alguma especial aí que queira falar? Do que de alforge, você está falando? Alforge e equipamento bikepacking. O alforge que eu utilizo, na verdade, é um alforge da Otillieb, né, que é um alforge alemão, né, que eu tenho desde 2017. Né, o Humberto está perguntando quanto peso total foi. A bike pesa 15 quilos, eu estava levando mais 15 quilos de equipamento. E estava... então, a Otillieb, um alforge alemão. A bolsa que via em cima do bagageiro é uma Deuter, acho que de 8 ou 10 litros, não tenho certeza agora. E na parte frontal, para fazer aquele rolo, né, eu utilizo o equipamento da Revelate Designs. Você deve conhecer também, que os caras são top, né, de equipamento de bikepacking, né? E a bike, né? Daí falar um pouquinho sobre a bike também. O pessoal tem... Então, a bike que eu utilizo, o que acontece? Ela é uma bike 29, né? Primeira pergunta, é uma bike 29. Ela é uma bike construída em aço cromo molibdênio. É uma liga de aço cromo molibdênio. Então, não é nem alumínio e nem carbono. É uma liga de aço, né? Que é o mais indicado para viagem de longa distância e principalmente em lugares ermos, né? Porque o que acontece? Se você tem algum problema com a bicicleta, sei lá, num bikepacking, um bike tour, você está fazendo na África, né? Certamente você vai achar, e tiver algum problema com o quadro, certamente você vai achar um soldador que vai conseguir soldar seu quadro. Ao contrário, se for uma bike de alumínio ou uma bike de carbono. Só respondendo aqui o pessoal, deixa eu ver aqui, espera só um pouquinho, pessoal. Eu vou responder aqui as perguntas para vocês. Um abraço aqui para o Neto de Curitiba. A Gi está perguntando quantos quilômetros pedalo por dia em média, Gi. Eu pedalo mais ou menos, deu 79 quilômetros de média por dia. Tá? Meu canal do YouTube é Projeto Gira Aventura. Essa bike é a mesma que utilizou em outras etapas, Fabinho? Não é. Quer dizer, foi a bike que eu utilizei na etapa de 2017, do ano passado, 2019, que vai sair o livro agora no final do ano. E usar ou não usar o amortecedor, na minha opinião, não usar amortecedor, tá? Não acho que o amortecedor ele pesa e ele é um equipamento que você vai só utilizar, na minha opinião, só vai te atrapalhar ele vai te no garfo para poder levar mais equipamento, né? Principalmente se você tiver em bikepacking. Quantas correntes você utilizou? O Roberto Kodama está perguntando. Utilizei uma,
não troquei nenhuma vez e também não arrebentou nenhuma vez, tá? Só para vocês terem uma ideia, o meu freio, o meu, ah, o meu equipamento é um SRAM, né? Eu preferi o SRAM ao Shimano, né? Um SRAM Eagle de 12 velocidades. Freio, o freio que eu uso é um freio hidráulico, tá? Ele tentar chamar o Guga de novo aqui. Ele é um freio hidráulico. E qual abordagem que você usa para conseguir lugar para dormir ou comer? Geralmente, Gi, eu utilizo quando as pessoas me oferecem, né? Em termos de pandemia, em épocas de pandemia, não dá para sair se oferecendo por aí, né? Então, assim, se você quiser, é um bom canal para poder pesquisar esse tipo das pessoas oferecerem para você, é o Warm Showers. Procura o Warm Showers, que eles vão, que você vai conseguir coisa bacana lá. Fala, Guga, apareceu de novo. Opa! Nestor, a gente está chegando quase 1 hora de live, não sei se o Instagram vai cortar, né? Certamente vai cortar. A gente queria primeiramente agradecer todo mundo que teve presente aí na live, né? E dizer que que a gente vai ter mais, vai fazer um artigo aí com o Nestor brevemente. A gente não sabe mais ou menos para publicar lá no cicloaventureiro.com.br, passando um pouco dos equipamentos que ele utilizou, sistemas. Então em breve a gente vai estar fazendo isso aí, a gente publica lá no @cicloaventureiro e pedir para o pessoal, né, Nestor, dar uma força lá. A gente tem o Instagram @cicloaventureiro, seguir lá, curtir, o Nestor está sempre lá, e no site também, que é o Portal Nacional do Cicloviajante, ali tem a seção Bikepacking, que tem artigos do Nestor, né? É legal, tá lá. E quando sair o livro do Nestor, a gente vai fazer uma capa lá bem legal no site e com direcionamento. Então pode entrar lá. Quando sair, a gente vai estar publicando também, tanto no Instagram quanto no site, para vocês se inspirar mais ainda, conhecer um pouco mais das histórias. Também dá para ouvir um pouco em podcast, mas o livro é a essência. Tu tem que ler o livro para com certeza se inspirar mais e mais, né? Assim que a gente vai se motivando, a gente ter o livro, com certeza a gente está apoiando o projeto e está ajudando a si próprio, né? Sim, eu queria mandar um abraço para todo mundo, as pessoas aí que entraram na live, todos vocês, gente, todos vocês, eu não vou citar nomes aqui porque eu seria injusto se eu esquecesse de algum. Muitíssimo obrigado a todos que me apoiaram durante toda a jornada. No final de começo de dezembro agora, vai sair o livro da etapa passada. Eu vou informar onde que vocês podem adquirir o livro nota 10, dos 8 países. Deu um puta trabalho escrever esse livro. Então, conto com vocês para colaborarem, comprarem o livro de Natal. Dá para a mãe, dá para a tia, dá para a irmã, para todo mundo que gosta de uma boa história contada. E, mais uma vez, obrigado de coração para todo mundo. Obrigado, Guga. A gente vai se encontrar em outras oportunidades para conversar um pouquinho mais. Sempre corrido aqui no Instagram, mas a gente está aí e eu agradeço de coração você e todos aí os seguidores, os espectadores, as pessoas que me apoiam. De coração, um beijo para todos vocês e fiquem com Deus. Valeu, galera. Obrigado aí pela presença. Tchau, abraço. Tchau.